É difícil pra mim acreditar que o Barry Jenkins dirigiu esse filme. O Barry Jenkins, ganhador do Oscar. Bom, acho que um Oscar não paga as contas de casa, né? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje estou aqui para falar sobre Mufasa, o Rei Leão, novo filme dirigido pelo Barry Jenkins. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Pensa em duas coisas que a maioria dos espectadores costuma rejeitar, ou pelo menos assim, né, tem uma resistência muito grande. Remakes live action da Disney, prelúdios. Você tem aí um prelúdio do remake live action que o Jon Favreau dirigiu em 2019 para o clássico Rei Leão, que apesar de ter sido bem divisivo na recepção, eu não conheço muitas pessoas que gostam daquele filme, acho que por conta dele tirar diversos aspectos de estilização e cartoon para ter uma visão ultra realista e, convenhamos, um pouquinho sem graça de uma história que necessita daquele tipo de calor, humanidade, né, falando assim de leões, de animais antropomorfizados, para basicamente um Animal Planet CGI que, na minha opinião, não faz tanto sentido de existir. Porém, é um filme que rendeu mais de $1,5 bilhão no mundo inteiro, então, com toda certeza, a Disney apostaria numa continuação, ou pelo menos num novo filme daquele universo, ainda mais levando em conta a passagem de bastão do Bob Iger para o Bob Chapek e para o Bob Iger mais uma vez, o que leva ao anúncio em 2020, em plena pandemia, durante uma das D23, ou conferências de investidores que eles tiveram, um novo filme do Rei Leão é anunciado com direção do Barry Jenkins, o ganhador do Oscar pelo Moonlight de 2016, também dirigiu o ótimo Se a Rua Billy Falasse de 2018, além de ter tocado a série The Underground Railroad na Amazon Prime, se dedica meio que integralmente por 4 anos a esse projeto do Mufasa, que não parte de nenhuma outra animação, não é uma adaptação do Rei Leão 2, O Reino de Simba, que saiu para VHS, mas sim um prelúdio que iria mostrar a origem do Mufasa e a relação dele com o Scar, que aqui é um outro leão chamado Taka. Então, você tem aí um roteiro do Jeff Nathanson, que também trabalhou com o primeiro filme, é meio que uma mão de obra aí sempre muito leal à Disney, e a animação do filme, né, o projeto tem início em 2020, e eles ficam todos esses anos trabalhando em cima dele, né, não é de forma alguma um filme com captação live action, ele é inteiramente feito em CGI. Provavelmente eles devem ter feito alguma pesquisa, alguma gravação em campo para pegar a imagem de referência, mas não se enganem, né? O Rei Leão e o Mufasa são 2 filmes de animação. É um filme de animação ultra realista, com efeitos visuais absolutamente estupendos, mas tem uma resistência a chamar esses filmes de animação, mas é basicamente o que eles são. O filme não tem o retorno do Hans Zimmer na trilha sonora, tampouco do colaborador habitual do Barry Jenkins, que é o Nicholas Britell, que ironicamente, né, conseguiu fazer coisas na Disney, como a série do Andor, não está aqui no Mufasa. Esse trabalho foi para o compositor veterano Dave Metzger, que trabalhou em algumas animações do estúdio, e canções originais do Lin-Manuel Miranda. É até curioso, ele não está no Moana 2, porém está em Mufasa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Resultado que chegou nos cinemas nessa última semana, na sexta-feira, quinta-feira, estreou nos Estados Unidos também. É um filme que, olha, se você se perguntava, poxa vida, por que que eu vou precisar de um prelúdio sobre a origem do Mufasa? Por quê? Talvez o filme tenha as respostas, mas na verdade, quando você chega para assistir, eles realmente não tinham muito o que dizer. A história do filme segue o jovem leão Mufasa, que ao ser separado de seus pais durante uma enchente, é acolhido pela família real de Taka, que o adota como seu irmão. Enquanto os dois se tornam grandes amigos, uma ameaça muda a vida dos dois para sempre. Ok, então, temos um prelúdio, eu até penso imediatamente em O Poderoso Chefão Parte 2, no sentido de você ter uma continuação em partes, mais um olhar muito mais atento no passado, em como aquela figura, né, imponente, patriarcal, como era o Dom Vito Corleone no filme do Coppola, se torna o líder de um império, de uma grande família no segundo filme. É mais ou menos isso, bem mais ou menos, na verdade, que o roteiro do Jeff Nixon está seguindo, até porque ele tem um dispositivo de narrativa muito curioso, que é, assim, desculpa, algo que me deixa completamente alheio ao filme inteiro, que é essa continuação do filme original de 2019, no caso, onde a filha
do Simba e da Nala, que é dublada pela Blue Ivy, a filha da Beyoncé, tá esperando o retorno dos pais e ela senta para ouvir uma história com o Rafiki e o Timão e o Pumba. Então, todo esse filme é uma contação de história dentro da outra. Então, não existem riscos de verdade, não existe um grande perigo, é meio difícil de se apegar quando a gente já sabe o final, especificamente nessa história. Eu vi até alguns comentários aí que fazer um filme sobre o Mufasa é a mesma coisa que fazer um filme sobre os pais do Bruce Wayne ou sobre a mãe do Flash. A gente sabe que eles vão morrer, né? Então, o aspecto que mais chama atenção, mas que é inevitavelmente previsível, é a amizade do Mufasa com o Taka, que a gente já sabe que vai se tornar o Scar. Desde o primeiro segundo que ele aparece, a gente sabe que é ele. Eles dizem que vão ser irmãos. E apesar do filme fazer um grande mistério em relação a isso, poxa, não é spoiler algum, né? A gente já sabe, não tem essa aí. Mesmo quando o Taka assume o nome de Scar, não é surpresa para ninguém que tá assistindo, né? Então, eu acho que o aspecto que traz mais curiosidade é tentar entender como que aquele leão, que é tão amiguinho do Mufasa, que é tão leal a ele, vai se tornar aquela figura bem vilanesca e que, no fim, acaba matando o próprio irmão. Então, esse é o ponto que a gente fica mais interessado, mas, curiosamente, é uma narrativa tão apressada, tão desesperada para chegar no ponto que ela acha que o público quer testemunhar, que todas as decisões de história acabam sendo tão bobinhas, na minha opinião, sabe? É realmente um triângulo amoroso que vai separar o Mufasa e o Taka. É realmente essa coisa aí de você ter o trono supostamente prometido a ele roubado pela chegada do Mufasa e, novamente, né, mais aquelas questões onde o Mufasa, que é esse leão desgarrado, como eles chamam, né, ele se perdeu dos pais dele, chega nessa nova família como aquele pária e aí ele acaba se tornando meio que predestinado a ser o rei, né, o rei de um local sagrado que eles querem chegar, que é Milele, se eu não me engano, e aí quando eles chegam lá, eles são perseguidos por uma tribo de leões rivais, que é dublado aí pelo Mads Mikkelsen, são leões albinos, que tem até um visual bacana, mas aí quando eles chegam nessa terra, tipo assim, beleza, vocês estão sendo perseguidos por esses leões rivais, e aí você tem que forçar todos os animais daquela terra que estavam vivendo pacificamente a se unir a eles naquela luta. Por quê? Porque resolver um problema que você mesmo trouxe para uma terra pacífica. Enfim, alguns roteirismos aí do Mufasa, não é o roteiro dos mais brilhantes, tem esse dispositivo de contação de história que para mim não funciona tanto, tem essa amizade que é bem feita no início, mas cuja destruição e a eventual virada de lado do Scar, que é muito mal feito, é muito tosco, não funciona muito pra mim, eu acho que é feita de uma forma muito preguiçosa e com, né, muitos fanservices, easter eggs, aqueles clássicos momentos de prequel que vão te mostrar como tal coisa aconteceu, como que aquela pedra lá que tem uma rampa ficou daquele jeito, como que o Rafiki conseguiu o cajado dele, como que o Scar conseguiu a sua Scar no olho. Todas essas perguntas que você nunca fez na sua vida serão respondidas em Mufasa. E olha, de um ponto de vista de história, não me agradou muito, não era uma narrativa que estava me empolgando, então eu fiquei curioso, pelo menos, em ver como que o Barry Jenkins, que é um diretor muito talentoso, iria se sair com um filme assim, com um filme que é 100% efeito visual. Eu acho que ele certamente se sai um pouco melhor do que o Jon Favreau, pelo menos em trazer imagens mais interessantes. Ele tá mais uma vez com o James Laxton, o diretor de fotografia dele. Eles aproveitam muito mais as paisagens, a luz do sol, reflexos de flare, até uma câmera meio GoPro acoplada na cabeça dos leões para fazer eles correrem em alguns momentos. Isso é interessante. Eu acho que os animais têm expressões um pouco mais estilizadas, não é tão chapado e inexpressivo quanto era no filme do Jon Favreau, apesar de eu ainda achar que esses animais são meio parecidos demais. Eu ficava meio perdido quando o Mufasa e o Taka estavam na mesma cena, ainda bem que eles estão sempre chamando um pelo nome para não se perder, mas paradoxalmente eu acho que os efeitos visuais eram um pouquinho melhores no filme do Jon Favreau. O Jon Favreau é um cara que ele tem mais habilidade e afinidade com efeitos visuais, e acho que justamente por buscar tanto realismo nas expressões que afastam aquele filme de algum envolvimento emocional, o Barry Jenkins, ao buscar algo mais cartunesco e que dê personalidade aos bichos, acaba resultando num trabalho de efeitos visuais, vamos dizer, um pouquinho inferior ao de 2019, mas ainda assim é um filme muito bonito de se olhar. Eu acho que, né,
todo mundo que trabalha nesse filme vai ter um ótimo portfólio, vai ter um Reel 2025 muito caprichado aí, com todas essas tomadas, tem até perseguições na neve, um cenário que a gente nunca poderia imaginar para Rei Leão. Tá aí, é interessante na medida do possível, mas eu realmente não pude me apegar a muita coisa não, pessoal. Eu não comprei essa história, eu não comprei os personagens. E olha que o Aaron Pierre, né, o nosso futuro Lanterna Verde, estava muito bem esse ano no Rebel Ridge, dubla o jovem Mufasa a maior parte do tempo, mas fica bem longe, né, de chegar, de você acreditar que aquela voz vai se tornar o Mufasa do James Earl Jones, que por sinal, a coisa que eu mais gostei do filme inteiro é que ele abre com In Memoriam ao James Earl Jones. A primeira coisa que você vê no filme é em lembrança de James Earl Jones. É isso aí, não espere até o final, bota logo no início mesmo, porque é o que ele merece. E, puxa vida, lado musical, pessoal. Lin-Manuel Miranda, eu gosto do cara, eu adoro Hamilton, mas acho que ele fez sem vontade alguma trilha desse filme. Não tem uma canção interessante. Tem até uma canção vilanesca bacaninha do Mads Mikkelsen, que é o Bye Bye, acho que esse é o nome. Porém, nossa, se a gente sentiu a falta dele no Moana 2, não sei o que ele estava fazendo, porque não era se dedicar muito a Mufasa, porque é realmente assim, uma coletânea de canções de músicas altamente esquecíveis. Infelizmente, né? O potencial é muito bom, mas colocando Mufasa e o Rei Leão de 2019 lado a lado, eu posso dizer que essa saga, essa reinvenção live action CGI ultra realista de personagens do Rei Leão, não é minha praia, não funciona pra mim. Pra mim, esse novo filme melhora alguns aspectos, piora outros com toda certeza, mas ele absolutamente está colocado aí nesse setor do audiovisual, dessas produções da Disney, da Hollywood contemporânea, de prelúdios que respondem a perguntas que ninguém nunca se fez e cujas respostas não são tão interessantes assim. Pra Mufasa, o Rei Leão, eu dou uma nota 4. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Mufasa, se vocês gostam do remake live action do Jon Favreau de 2019, eu não gosto, pra ser sincero, e também, né, suas opiniões gerais sobre essa onda de remakes live action da Disney, que vai seguir no ano que vem com a Branca de Neve e Lilo e Stitch. E futuramente Moana, né, a gente não vai sair desse buraco tão cedo. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.